Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de pé se... Tá certo isso? Acho que está escrito errado, né? Mas enfim. 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam, o que vive para todos sempre. E lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. E vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como que havendo sido morto estava. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas. Aleluias. Harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares. Aleluia! Que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas
as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostravam-se e adoravam o que vive para todos sempre. Aleluia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sente glorificando, porque essa palavra é abençoada. Oh, glória, aleluias. Glória a Deus. Essa palavra é maravilhosíssima. É maravilhosíssima. Oh, Senhor, me proporciona, Pai, ter essa visão, estar neste lugar, Pai, diante do seu trono, meu Deus, adorando, junto com os 24 anciãos, junto com os 4 seres viventes, meu Pai. Oh, Senhor, que coisa linda. Essa palavra hoje me renovou. Eu não estava bem por coisas que aconteceram, mas o Senhor me renovou. Porque o que nós temos em Deus é a esperança da glória. E o céu, para quem não sabe, e como vai ser o céu? O céu vai ser assim. Quem não gosta de adorar nem quer ir para lá. Porque é 24 horas. Oh, aleluia, Deus! Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos não cessam de adorar, de dizer isso. Glórias a Deus. Nesse momento aqui, a gente já passou pelas igrejas, né? As cartas que João falou às igrejas, o que elas tinham que se consertar, o que Deus estava achando bom para continuar. Para quê? Para que elas pudessem alcançar isso aqui. Nós estamos pelejando aqui na terra para alcançar essa glória. Aleluia, Deus. Essa glória. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Imagine aí, minha gente. Ver isso aí, tá nesse lugar. Meu Deus. É forte demais. Jesus Cristo. Oh, meu Pai, o Senhor é lindo. Oh, glória. Primeiro, ele viu o trono, né? Eu vou reler tudo. Aleluias. 4. Ele olhou e viu uma porta. Vocês lembram que João agora estava falando, quando ele estava escrevendo as cartas para as igrejas? Quem lembra os nomes das igrejas? Olha, também desvia de São 7, viu? Olhou, não vale. Ele falou. Muito bem. Laodiceia. Exato, falou muito bem. Éfeso, Tiatira, Esmirna, Sardes, Laodiceia, Filadélfia e Pérgamo. Muito bem. Quando ele estava escrevendo as cartas para essas igrejas, quem estava falando com eles era Jesus. Aleluia, Deus. Era o próprio Deus. Vocês lembram que João, quando viu Jesus, ele não se aguentou e caiu? Como morto? E Jesus tocou nele e disse: calma, não temas. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Vocês lembram disso? Deus, que era Jesus que estava falando com ele? Aí ele falou: agora ouvi a voz que falou primeiro. Antes do Filho do Homem falar comigo, Jesus Cristo, o Rei da Glória, tinha um anjo falando com João. E esse anjo volta a falar com João e diz, como uma voz de trombeta: sobe, porque eu vou te mostrar as coisas que depois dessas vão acontecer. E ele subiu e viu, né? Sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E ele foi arrebatado em espírito, e eis que estava posto um trono no céu. Aleluia. E um assentado no trono, e o que estava sentado era semelhante à pedra de jaspe. Vocês sabem como é a pedra de jaspe? Ela é vermelha. Olha aí a camisa de irmã Graça. Ela é assim, dessa cor. Essa cor aí. Olha só. Ele é semelhante a essa cor. Que cor Deus é? Que ele está falando de Deus, né? Fique em pé aqui, irmã Graça, na frente do vídeo para o povo ver. Ô, glória! Vejam a cor de nosso Deus, como está escrito na Bíblia. Quem não crê é porque não crê na Bíblia. Essa cor aqui. Ele é branco
Não. Vai aceitar. Ele é negro. Fenotipicamente negro. O que pra gente é, né? O que está sentado no trono é assim. E a gente vê quem é que tem padecido, né? Com o racismo. Porque o povo tem rejeitado, né? Porque rejeitam a Deus. E olhei e vi o que estava sentado, e era semelhante a pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Ele está falando de um arco-íris, como se fosse o arco celeste, como se fosse o céu, ao redor do trono de Deus. Olha só que magnificência. Ele está acima dos céus. Ele está sentado nas mais altas alturas. Não é isso? E aqui, ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre eles 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Você sabe o que é que algumas pessoas dizem, alguns pesquisadores? Que esses 24 anciãos seriam os 12 discípulos, apóstolos, e as 12 tribos, os 12 filhos de Israel. José, Judá. Dizem que eles são os 24 anciãos. Se é, eu não sei, porque não tem escrito isso na Bíblia, mas é bem provável, porque em outra passagem ele vai dizer que os nomes dos discípulos estão na fundação dos muros. E os nomes das tribos estão nas portas da cidade. São 12 portas e 12 partes do muro. Isso a gente vai falar mais pra frente. Então, isso meio que comprova, né? Que esses 24 anciãos são quem? São aqueles que padeceram pelo Evangelho de Cristo. Nada mais justo do que ser Pedro, Paulo, que eu creio que Paulo está contado no lugar de Judas. Não esse Matias, mas Paulo, André, Tomé, todos eles. Enfim, aí ele vem. Exato. Aleluias. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e diante do trono haviam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aleluias. Vocês pensam assim, nossa, 7 Espíritos de Deus, né? Não o Espírito só, o Espírito Santo. Deus é mistério. Vamos ver aqui. Ele ainda fala mais pra frente sobre esses 7 Espíritos, né? Que estavam agora sobre o Cordeiro. Vocês viram mais pra frente? Aleluias. Tá aqui no 5. Pesquisa, olha aí pra mim, meu. Achei, já achei. É no capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Olha só. Ele fala aqui dos 7 Espíritos de Deus. Ele fala no 4. E a gente vai ler em Zacarias, capítulo 4, que ele fala também sobre isso. Antes de Malaquias. Zacarias, capítulo 4. Que diz assim. Olha só a visão que Zacarias teve, no capítulo 4. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado de seu sono, e disse-me: que vês? E eu disse: pode ir, continua. 4 a partir do 1. Eu estou no 2 já. Que vês? E eu disse: olho. E eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos para
cada uma das lâmpadas que está em seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso e a outra à esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vamos para o versículo 10 desse mesmo capítulo. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes 7 se alegrarão vendo o prumo da mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Amém? Aleluia. Ele fala aqui de novo, né? Confirma que esses 7 espíritos são o Espírito de Deus. Olha só, a gente só conhecia Deus na Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Só que aqui a gente pode ver que o Espírito Santo são 7. Aleluia. Glória a Deus. E ele percorre toda a terra. Ele está no meio de nós, ele está em nós. Aleluia. Por isso o Senhor é onipresente, é onisciente. Ele está em todo lugar. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra e estão diante dele. Então a gente pode pensar que pode pensar alguma coisa e Deus não saber. Não, Deus sabe, Deus vê tudo. Deus vê todas as coisas. E eu ficava curiosa com esses 7 espíritos de Deus. Senhor, que 7 espíritos são esses? Que 7 espíritos são esses? Eu não ia nem citar, mas Deus me revelou foi hoje. A palavra em Zacarias, que confirma o que está aqui em Apocalipse. E vocês veem que os 7 espíritos de Deus também atuam em Jesus. Também estão no Cordeiro. Ele fala aqui, ó, que estão diante do trono, e depois eles aparecem aqui no Cordeiro. Eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, o Cordeiro, como havendo sido morto. Ele foi morto por nós, pelos nossos pecados. E tinha 7 chifres e 7 olhos. Pode parecer estranho, né? Bizarro. Mas não, é magnífico. É sobrenatural. Aleluia. Nós, servos de Deus, temos que nos acostumar com o que é diferente na presença de Deus. Não se escandalizar com qualquer coisa. Porque no céu vai ter coisa que a gente nem imagina. Olha só. Um cordeiro com 7 olhos, 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados em toda a terra. E aí vamos continuar. Cadê? Sim. Versículo 6 do capítulo 4. E havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro era semelhante a leão, o segundo a um bezerro, o terceiro um homem, o quarto semelhante a uma águia. E os 4 animais tinham cada um perto de si 6 asas ao redor, e por dentro e por fora estavam cheias de olhos. Essa visão a gente também pode ver em Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, ele fala de uma visão similar, mas eu só vou ler os versículos principais, viu, gente? Não vou ler tudo, não. Ezequiel 1, 26, do 26 ao 28. Isso tudo é para vocês verem que o que eu estou falando não é da minha cabeça. Está escrito na Bíblia. Primeiro, versículo 26, do 26 ao 28. Não é no 26, não. É a partir do versículo 1.
Não, bora ler a parte que fala de como são os serafins. Capítulo 1, versículo 4. Vou ler do 4. Que diz: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo envolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como cor de âmbar. Confirma a cor, a mesma cor. Cor de âmbar, é a mesma cor do jaspe. Essa cor aí, meio amarela, meio vermelha, meio marronzada, ou seja, preto, que saía do meio do fogo, e no meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. Olha aqui os 4 seres viventes. E essa era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como planta de pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homens debaixo de suas asas, e 4 lados, assim, todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, e não se viam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham rostos de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham rostos de boi, também tinham rosto de águia, todos os 4, assim eram os seus rostos. As suas asas eram estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas, e aí ele continua descrevendo. Mas vocês veem que são os 4 seres viventes? Aleluia. É igual? É. Um com cara de boi, um com cara de águia, um com cara de leão, um com cara de homem. É, né? Você pode pensar, nossa, mas Deus fez primeiro eles, para depois fazer os animais. Então não são eles que parecem com os animais, são os animais que parecem com eles. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós somos a imagem conforme a semelhança de Deus. E os animais parecem com os seres viventes. Os bois parecem com os querubins. As águias parecem com o querubim. Leão parece com o querubim. Agora imagine a visão dessa criatura celestial. É forte, né? Por isso que quando o povo via, não aguentava. Caía. Enfim, vamos continuar. Aleluias. Depois de passar aqui pelos animais viventes. E olha só. Esses seres viventes que Deus deu tanto poder, que se fizesse, meu pai falou mesmo, que um anjo só derrotou um exército gigante da Síria. Um anjo. Esse ser vivente é mais poderoso que um anjo. E ele não cessa de adorar a Deus. Aleluia. Ele não cessa. Eles não cessam. E a gente vem para a casa do Senhor. Só tem que vir por 2 horas a cada 2 dias. E a gente se enfraquece. Porque eu vou dizer a vocês, não tem sido fácil não. Tem dia que eu venho para aqui, ó. Eu só saio daqui e entro. Eu só venho. E está sendo muitas vezes penoso. Eu não estou julgando vocês não. Estou falando que tem sido para mim. Porque nós somos carne. Nossa carne é fraca. E ela só quer o que milita contra o espírito. Mas o que é que eu estou dizendo com isso? Nós temos que lutar contra ela. Porque se a gente deixar a nossa carne nos vencer, nós não vamos partilhar dessa glória. Olha só. Que glória, que coisa maravilhosa. Então esforce seu espírito. Ajude seu espírito a vencer essa batalha diária. Viu? Porque é diária mesmo. Aleluia. Aí ele diz que eles não cansam. Ó, versículo 8. Vai lá, minha gente. Versículo 8, capítulo 4 de Apocalipse. E os 4 animais tinham cada um... Aqui, ó. Parte B.
e não descansam de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir. E quando os animais dão glória, os 24 anciões se prostram e lançam as suas coroas. Ou seja, Senhor, o Senhor me deu essa honra de estar sentado do seu lado, mas eu não quero tomar por usurpação essa glória. É sua. Receba de volta. Receba de volta. Oh, meu Deus, aleluias! Glória a Deus. É assim que Deus nos quer. Deus quer nos abençoar, mas Ele quer que a nossa bênção a gente devolva a Ele. Devolva a Ele, porque é dele. Ele nos dá por graça, por bondade, por misericórdia dele por nós, mas não é nosso. Nada é nosso, tudo é dele. Entendem? Essa cena está falando sobre humildade. Está falando sobre adoração genuína, que independe o que você tem e o que você é. É porque Deus é Deus. Porque Ele era, porque Ele é e porque Ele será eternamente. Eu creio. Amém? Oh, glória, aleluias. E aí, prostravam-se diante dele. Isso aí eu já falei. Aí vamos para o 5. Aí ele viu na destra do que estava sentado, escrito, ele viu o quê? Um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ele viu um anjo forte bramindo com alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Tá no versículo 3, viu, gente, do capítulo 5. Ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro e nem de olhar para ele. Eu vou continuar semana que vem, porque já deu 8 horas. Mas tá vendo? Tá sendo empolgante, né? Quer saber como vai ser o céu? Vem a semana que vem. Ô, glória. Ou então, acompanha a gente pela live.